Olá, boa tarde. Vamos lá, quarto ano, para a nossa aula de História. Vamos pegar o Aprender Mais de História, lá na página 7, onde a gente vai fazer uma revisãozinha de tudo que a gente já estudou, ok? Então, o primeiro conteúdo fala da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, os portugueses vieram ao Brasil em 1500, só que a princípio essa viagem era para ser para as Índias, porém, eles se perderam no caminho e acabaram vindo para o Brasil. Qual era o objetivo dessa viagem de ir para as Índias? Eles foram em busca das especiarias. E o que eram essas especiarias? Era cravo, canela, pimenta, seda, onde eles iam utilizar para facilitar a sua vida no dia a dia. Quem organizou toda essa expedição foi o rei Dom Manuel I, certo? Onde essa esquadra saiu de Calicut com o objetivo de chegar às Índias. Quem estava comandando essa viagem na época era Pedro Álvares Cabral. Então aí no desenho vocês podem observar que eles saem lá de Lisboa, começam a contornar um pedacinho da África, acabam desembarcando no Brasil e depois disso eles vão seguir a viagem até chegar no seu destino final. Nessa viagem, que nem quando eles chegam ao Brasil, que eles passam 43 dias de viagem e eles desembarcam no Brasil no dia 22 de abril de 1500, certo? A primeira coisa que eles, quando estão se aproximando do Brasil, eles veem um monte na qual eles dão o nome de Monte Pascoal, porque na época era a época da Páscoa. Ao chegar ao Brasil, eles se deparam com os índios, né? Eles acabam se assustando, tudo, mas junto com eles nas embarcações havia um padre. Então quando eles descobrem um lugar, eles colocam uma cruz e rezam a primeira missa, que isso foi feito no dia 1º de maio. Então eles ergueram uma cruz e o Frei Henrique Soares de Coimbra foi quem rezou a primeira missa. No dia 2 de maio, eles embarcam no navio e vão às Índias, né, continuando as suas expedições. Dentro da esquadra havia um escrivão, que era Pero Vaz de Caminha, onde ele relata tudo que ele viu com a chegada ao Brasil. Então essa carta que ele faz, que ele envia para o rei de Portugal, é o primeiro documento escrito do Brasil, certo? O Brasil ele recebeu 3 nomes. Então o primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, porque os portugueses achavam que o Brasil era uma ilha. Após perceber que não era uma ilha, eles deram o nome de Terra de Santa Cruz. E após perceber a grande quantidade da árvore pau-brasil, eles mudaram o nome para Brasil. Então essa árvore, que chama-se pau-brasil, ela tem uma tinta vermelha, né? E aí eles utilizavam os indígenas utilizavam para pintar o corpo, e os portugueses viram que essa tinta poderia ser extraída para atingir o tecido, e foi através disso que eles se interessaram por esta árvore. E aí, através disso, começaram a fazer a comercialização. Falando um pouquinho dos indígenas, então, foram os primeiros habitantes do Brasil, eles tinham todo o seu modo de se vestir, a sua cultura, as suas crenças religiosas, a sua alimentação, o seu modo de caçar, de pescar, os seus instrumentos. Então aí na página 11 eles relatam bastante o modo que eles tinham. Então os donos, o chefe religioso era o cacique, os guerreiros eram o pajé, né? Eles moravam em ocas. Nós temos lá falando das alimentações, que era o milho, a mandioca, o amendoim. Utilizavam para a caça o arco, a flecha, para a pesca também o arco, a flecha, a lança. Então isso tudo está dentro dos costumes dos indígenas. Lá na página 14 a gente vai falar um pouquinho da questão do início da colonização do Brasil. Então depois que o Brasil foi descoberto, eles passaram a colonizar. Então eles iam povoar
todo o nosso país. Então, em 1530, o rei de Portugal, que já passou a ser Dom João III, mandou uma expedição para o Brasil com 400 homens, que eram com o objetivo de povoar as nossas terras. Quem comandava essa esquadra era Martim Afonso de Souza, na onde ele criou o primeiro povoado, que foi a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Nesta vila, eles fizeram a plantação de açúcar, então o cultivo da cana-de-açúcar, eles passaram a fazer açúcar, e a açúcar foi vendida, onde eles também construíram o primeiro engenho. Então isso faz parte da colonização do Brasil. Vendo que essa colonização deu certo, o rei de Portugal resolveu criar as capitanias hereditárias, onde ele dividia o Brasil em 15 lotes, e aí ele deu esses lotes a pessoas da sua confiança, que eram os donatários. As capitanias hereditárias tinham esse nome porque elas eram passadas de pais para filhos, então elas eram hereditárias, eram de heranças. Porém, essas capitanias não deram certo, elas mal foram entregues às pessoas. As únicas capitanias que deram certo foi a capitania de São Vicente, doada para Martim Afonso, e a de Pernambuco, doada a Duarte Coelho. Essas capitanias tiveram sucesso porque foi cultivado a cana-de-açúcar e produzido o açúcar onde era comercializado, ok? E aí, na próxima página, na página 18, a gente vai falar do governo geral. Como as capitanias não deram certo, o rei de Portugal resolveu criar uma nova forma de administração, que era o governo geral. O primeiro governo geral foi Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza, ele implantou o governo lá em Salvador. Então, lá foi criado a sede do governo geral, e lá também foi a primeira capital do Brasil. Então ele veio para o Brasil junto com alguns colonos, alguns funcionários, soldados e padres, e com isso eles fundaram a cidade de Salvador, que foi implantado a sede do governo. Ele ficou no poder por algum tempo, depois entrou Duarte da Costa, que foi o segundo governo geral. Com ele também vieram mais alguns padres jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, e junto com eles fundaram um colégio de São Paulo, onde deu origem à atual cidade de São Paulo. Porém, ocorreu uma invasão francesa lá no Rio de Janeiro, e aí Duarte da Costa, não conseguindo conter essa invasão, ele foi trocado por Mendes Sá. Mendes Sá foi o terceiro governo geral, e ele preocupou com o desenvolvimento dessa colônia. Junto com o seu irmão, eles fundaram a cidade do Rio de Janeiro e conseguiram expulsar os franceses do litoral do Rio de Janeiro. E aí a gente passa para a próxima página, onde a gente vai falar da Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento que surgiu em Minas Gerais com o objetivo de libertar o Brasil de Portugal. Isso na época era lá em Minas Gerais. Então eles queriam instalar o governo no formato de república em Minas Gerais, que quem escolheu o presidente era o povo. Então eles juntaram as pessoas da alta sociedade, certo? Porque estavam cansados das altas taxas de impostos que os portugueses cobravam dele. Então quem organizou esse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, que era um dentista conhecido como Tiradentes. Então ele juntou, junto com as pessoas da corte, os fazendeiros, os comerciantes, e organizaram um movimento contra os portugueses. Porém, uma das pessoas deste movimento acabou contando todos os planos, e aí o movimento acabou fracassando. E assim todos os inconfidentes foram presos,
Tiradentes foi condenado à morte e no dia 21 de abril de 1792 ele foi julgado na cidade do Rio de Janeiro. Então ele foi morto, enforcado em praça pública e foi considerado um mártir da independência, porque ele lutou e morreu defendendo a sua causa, que era a liberdade do nosso país. Ok? Finalizando o conteúdo lá nas nossas datas comemorativas, nós vamos falar do Carnaval, certo? Que é um movimento que acontece, uma festa popular brasileira, que é na página 32, na onde vai falar dessa grande festa que nós temos pelo Brasil. Então, em diferentes lugares do nosso país, a gente tem os carnavais diferentes, que nem em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente tem os desfiles das escolas de samba. Em Bahia, a gente tem os trios elétricos, que são bem famosos. E nas outras cidades, a gente tem os blocos, né, onde a gente tem também em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Olinda. Então, são os diferentes carnaval que são comemorados no nosso país. No dia 18 de abril, a gente tem a comemoração do Dia do Livro Infantil. É comemorado nesse dia porque é o dia do nascimento do Monteiro Lobato, que é um dos maiores escritores literários infantis, onde a sua obra principal foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi o que deu grande início a essa comemoração. Dentre os personagens principais, a gente tem a Narizinho, o Pedrinho, Dona Benta, Dona Anastácia, Emília, o Visconde, o Marquês de Rabicó, onde ele conta, são contos voltados realmente para a infância. Ok? Finalizamos o nosso conteúdo de história. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a nossa próxima aula.